Paz do Senhor Jesus para todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando. Que Deus vos abençoe grandiosamente. Aqueles que já estão presentes, aqueles que vão estar assistindo posteriormente, que Deus possa vos abençoar de maneira grandiosa. Eu fico muito feliz, amados, de ver os irmãos participando conosco deste momento de ensino da Palavra de Deus. Estamos a aprender sobre as Escrituras Sagradas todas as sextas, a partir das 20 horas. Temos um encontro marcado aqui na página da nossa igreja, Facebook, da Igreja da Multiforme Graça de Deus. Estamos sempre aqui, todas as sextas, aprendendo juntamente com todos a gloriosa Palavra do Senhor. Amados, nós estamos trabalhando com uma corrente de ensinamentos, uma série de ensinos que é intitulado Do Arrebatamento ao Milênio. Nós estávamos falando sobre o Anticristo no último ensino. Eu quero finalizar hoje sobre o Anticristo, em rápidas palavras, para que nós possamos falar sobre as bodas do Cordeiro, tá bom? O texto que nós estamos lendo é o texto de Apocalipse, o capítulo 3, e o versículo de número 11. Apocalipse, capítulo de número 3, e o verso de número 11. Que diz assim: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Repetindo: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Nós estávamos falando sobre o Anticristo, e nós falamos do Anticristo para que nós viéssemos a aprender, né, alguma coisa sobre ele, para que nós venhamos ter uma compreensão melhor destes ensinos, dessa série de ensinos que nós estamos tendo. Bom, já terminando então para falar sobre o Anticristo, vamos falar sobre o fim do Anticristo. O fim do Anticristo nós podemos encontrar em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, e o verso de número 8, que diz assim: Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará, aniquilará ou matará, dependendo da tradução, pelo sopro ou assopro de sua boca, e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. Aqui nós temos o findar de tudo, né? O fim do Anticristo. Não vamos nos deter tanto a isso para não prolongar sobre um assunto que nós já discorremos bastante. Mas antes de finalizar essa questão do Anticristo, tem 3 pontos que eu queria abordar com os irmãos, 3 pontos sobre a aproximação, né, da revelação do Anticristo. Então o Anticristo ele está para se revelar dentro da história humana, da face da Terra, cumprindo assim aquilo que nós compreendemos escatologicamente na Bíblia Sagrada. E eu quero tratar de 3 pontos bem rápido para que nós venhamos a entender o porquê que o Anticristo ele pode aparecer a qualquer momento, ele pode vir a se revelar a qualquer momento. O primeiro ponto que eu quero abordar aqui é a questão do período da contagem de anos do povo judeu. Porque para o povo judeu, na tradição judaica, eles compreendem que o mundo ele está destinado a existir por 6.000 anos. Esta é uma tradição judaica. Então, por ele estar destinado a existir por 6.000 anos, eles contam a história com uma contagem de divisão em 3 períodos diferentes, 3 períodos distintos. O primeiro período, que seria o período de 2.000 anos, é conhecido ou chamado por eles de Tempo do Caos. Depois deste período vem outro período de 2.000 anos, que é chamado por eles de Tempo da Torá. E o terceiro período, melhor dizendo, que seria o período de 2.000 anos restantes, é conhecido como a Era do Messias. Nós acompanhamos ou vivemos, obedecemos o calendário gregoriano. Então nós estamos no ano de 2021.
Mas para os judeus, eles não levam em consideração este calendário, mas vivem o calendário judaico. E se nós olharmos para o calendário judaico, hoje estaríamos no ano 5780 do calendário judaico. Porém, alguns rabinos, muitos deles, eles discordam de que o ano seja o ano de 5780, mas que nós já entramos ou estamos adentrando ao ano 6000. Porque existe um erro dentro do calendário judaico por conta dos percalços que ocorreram dentro da história, como o cativeiro, por exemplo, as perseguições e tudo mais. Então, segundo eles, nós já estamos entrando aí no período dos 6.000 anos. Então, se nós levarmos em consideração isso, nós cristãos que acreditamos, que sabemos, conhecemos pela Bíblia sobre a manifestação do anticristo, nós diríamos que o anticristo ele pode se revelar a qualquer momento, por conta desta questão que eu apresentei. Então, este é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria apresentar aos irmãos é sobre o projeto mesmo do terceiro templo. Então, porque quando o povo de Israel, o povo judaico, eles receberem o anticristo, que para nós é anticristo, mas para eles será o Messias, eles vão colocar ele no templo e ali eles vão prestar as adorações e sacrificar e ele vai receber adoração como Deus. Nós vimos isso no ensino passado, que ele se assentará na posição de Deus, será adorado como Deus, se proclamará Deus. Então, obviamente que ele vai receber sacrifícios. Para ter sacrifícios, obrigatoriamente tem que existir os sacerdotes, tá? Mas é proibido pela lei judaica, é proibido pela Torá que eles venham a oferecer sacrifícios sem que sejam sacerdotes. E eles não podem ser sacerdotes, ninguém pode ser, sem antes passar pelo um ritual que envolvia a imolação de uma novilha vermelha. Isso nós podemos ver lá em Números, no capítulo 19, verso 2 e 3, que diz assim: esta é uma exigência da lei que o Senhor ordenou. Mande os israelitas trazerem uma novilha vermelha, sem defeito e sem mancha, sobre a qual nunca tenha sido colocada uma canga. Vocês a darão ao sacerdote Eleazar, ela será levada para fora do acampamento e sacrificada na presença dele. Então, sem a novilha vermelha não há ritual, sem ritual não há sacerdote, sem sacerdote não há sacrifício. Mas, já que esse é o segundo ponto que eu queria abordar, eu quero trazer ao conhecimento dos irmãos que essa novilha vermelha, ela já existe. Inclusive, depois deste ensino, se você digitar lá no Google novilha vermelha, vai aparecer fotos da novilha vermelha, notícias sobre tal, e você vai descobrir que, na verdade, a novilha vermelha, ela já nasceu, ela já existe. Ou seja, para se prestar um culto sacrifícios ao suposto Messias, né, que para nós sabemos que é o anticristo, praticamente não falta mais nada. Salvo uma questão, que é o nosso terceiro ponto de agora. Bom, para que venha ter um sacrifício, venha ter um Messias assentado como se fosse Deus, um trono de Deus, enfim, é necessário que haja um templo. Sem o templo não tem como existir, esses acontecimentos não vão ocorrer. Então precisa existir um templo. Se você procurar na internet, no Google, digitar a palavra Jerusalém, por exemplo, e ver a cidade de Jerusalém, você vai ver uma construção, uma mesquita com uma cúpula dourada. É comum isso acontecer quando nós digitamos Jerusalém, tá? E aquela mesquita é conhecida como Mesquita de Al-Aqsa, que na verdade é uma mesquita muçulmana. E ela fica justamente no lugar aonde o local do templo de Israel, o templo de Jerusalém, tá? Então está justamente naquele lugar. Porque, na verdade, o povo israelita o povo judeu acabou perdendo aquela localidade ali. Então, eles construíram ali, os muçulmanos construíram ali uma mesquita. Não tem como construir um templo no lugar da mesquita. É óbvio que aquilo é muito sagrado para os muçulmanos e eles não vão tirar a mesquita dali.
Porém, há uma possibilidade, que seria a possibilidade de haver algum tipo de terremoto que viesse a destruir a mesquita, e então eles poderiam vir a tentar tomar posse do local. Segundo os arqueólogos, ali naquela região existe uma falha geológica. Então há a possibilidade de ocorrer terremotos justamente naquele lugar. Inclusive alguns rabinos, alguns judeus, eles oram pedindo a Deus para que Deus entregue aquele lugar novamente em suas mãos para que eles construam o templo. E eles oram e pedem para que ocorra ali algum tipo de terremoto, alguma coisa ali que venha tirar aquele templo, que na concepção deles é um templo idólatra, para que eles construam o templo que seria para o Messias que está vindo, né, na concepção judaica. E ali já ocorreu, na verdade, dentro da história, já ocorreu terremotos ali, tá? Então no ano de 748, como no ano de 1033, se você vê na história, já ocorreu movimentos sísmicos ali, que abalou justamente aquele lugar, o lugar do templo sagrado, que no caso ali está a mesquita de Al-Aqsa, que é a mesquita muçulmana. Aquela mesquita ela já foi destruída por movimentos sísmicos, não só uma vez, mais de uma vez. Ela teve que ser reformada, reestruturada e tudo mais, mas nada que viesse devastá-la completamente. Então há ainda possibilidade, segundo os arqueólogos e segundo a história, de ocorrer de fato um terremoto ali, de uma hora para outra, para que aquela mesquita ela venha a ser destruída, e então o povo vinha a ter ali a possibilidade de construir naquele lugar o templo sagrado. Esses são 3 pontos, já para a gente fechar essa parte do anticristo, que revela a possibilidade de que o anticristo ele se revele tipo do dia para a noite, digamos assim, tá? Então a questão dos anos judaicos, que segundo os rabinos já entramos na era dos 6.000 anos, que seria a era messiânica. Então para o povo judeu o Messias ele pode aparecer a qualquer momento, tá? E o segundo ponto que nós tratamos, que seria o ponto da novilha vermelha, que já nasceu, ela já existe, ela já está lá, tá? Que é a consagração dos sacerdotes para sacrifício. E o terceiro ponto, que é o ponto do templo. Para quem não sabe, a construção do templo, toda a planta da construção do templo, ela já é existente. Condições financeiras para isso, eles têm. O que falta é o lugar sagrado, que eles ainda não têm esse acesso, mas nós falamos aqui da possibilidade de terremotos, como já ocorreu dentro da história. Ou seja, o anticristo, ele pode se revelar a qualquer momento. Isso pode ocorrer bem rápido, bem rápido. Então, por isso, Jesus ele nos convida a vigiarmos, porque nós não sabemos a hora, o momento em que a vinda do Senhor ela vai ocorrer. Então, por isso, nós temos que estar firmes no querer e na vontade de Deus. Amados, nós estivemos falando, então, do anticristo. Este foi o nosso ensino anterior e nós estamos finalizando esta etapa hoje. Bom, nós estamos, então, tratando do arrebatamento ao milênio. É notório que a visão que eu tenho trazido para os irmãos é uma visão conhecida como pré-tribulacionista. Existe a visão pós-tribulacionista, que ela é um pouco diferente. Na verdade, a ideia da visão pré-tribulacionista é uma visão pentecostal, na verdade, né? Bem pentecostal. E eu, pelas escrituras sagradas e compreendendo a respeito dela e as questões escatológicas, eu percebo que a visão pós-tribulacionista é um pouco dificultosa de ser aceita por alguns pontos bíblicos que não têm tanta base. Mas a visão pré-tribulacionista, eu percebo que ela tem uma base mais sólida. Então é bem mais compreensível dentro das escrituras sagradas. No próximo ensino nós vamos tratar sobre a grande tribulação e eu quero compartilhar com os irmãos sobre a questão da visão pré-tribulacionista e pós-tribulacionista. Então eu peço para que os irmãos estejam, em nome de Jesus, estejam conosco no próximo ensino, às 20 horas, está na sexta. É muito importante porque é uma parte muito importante dessa série de ensinos. Talvez uma das mais importantes até então. Então, por favor, amados, estejam participando conosco
para que nós venhamos conhecer um pouco mais a palavra de Deus e você não venha ser levado por heresias que existem aos montes por aí. Dentro dessa visão, então, nós trouxemos aqui o arrebatamento da igreja. Então, a igreja ela foi arrebatada e no céu, nas regiões celestiais, ela passou por um julgamento para galardão. Então, ela recebeu já o seu galardão. E aqui na terra, no caso, aqueles que ficaram, eles tiveram ali a revelação do anticristo, que nós estudamos no ensino passado. Então, o anticristo ele se revelou, e ele fez um acordo de paz com as nações, com os povos, por 7 anos. Nós sabemos, pela profecia de Daniel, que neste meio tempo ele vai se rebelar contra Israel e tudo mais. Então seria 3 anos e meio de paz, de uma falsa paz, e depois 3 anos e meio de perseguição e tribulação. Bom, então o anticristo ele se rebelou e ele está passando pelos 3 anos e meio de paz. Uma suposta paz, então, está sobre o povo da terra, enquanto a igreja está nas regiões celestiais. Participou, então, já do julgamento para galardão, já recebeu o seu galardão. Agora a igreja está prestes a entrar nas bodas do Cordeiro, que é o ensino de hoje. Amém? Dando continuidade a isso, a igreja, então, vai entrar às bodas do Cordeiro. O que seria as bodas do Cordeiro? Existe um texto que eu quero ler lá em Apocalipse 19, verso de número 9, para nós começarmos a entender sobre isso. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Note que as bodas do Cordeiro está lá no final do Apocalipse, no capítulo de número 19. Porém, vale lembrar e ressaltar que o livro do Apocalipse ele não está em ordem cronológica. Nós já cuidamos disso em outro ensino, em outra ocasião, mas nós sabemos que ele não está em ordem cronológica, tá ok? Então, tentar entender o livro do Apocalipse em ordem cronológica não tem como entender. Por isso, muitas pessoas, infelizmente, não conseguem entender o livro do Apocalipse. As bodas do Cordeiro, ela tem um paralelo muito grande com o costume judaico em relação a questão de casamento, né, da vida matrimonial, dos laços matrimoniais que existem lá entre eles. Nesta época em que o Apocalipse ele foi escrito, em que João recebeu a revelação, essas coisas eram comuns entre eles. Então era fácil de entender, não só aqui no Apocalipse, como nas epístolas de Paulo, quando se fala da noiva, das bodas do Cordeiro, para eles era mais fácil compreender do que para nós, porque a nossa cultura é diferente. Mas ela foi trazida dentro da cultura deles. Então, para nós entendermos sobre as bodas do Cordeiro, nós temos que entender um pouco da cultura judaica. Na cultura judaica, a noiva ela não era escolhida aliás, né, vamos reformular. Na cultura judaica, a noiva ela não escolhia quem ia ser o seu noivo. Geralmente eram os pais que escolhiam alguém para ela, ou às vezes o noivo mesmo escolhia a noiva e depois ia até a casa dela, conversando com os pais e tudo mais. Então, geralmente a mulher, a noiva, ela não tinha ali tanta opção de escolha. Isso é costume, era comum entre eles. Então a noiva ela era escolhida e depois de ter sido escolhida, o noivo ele tinha que pagar um dote, um valor estipulado pelos pais da noiva, que tinha que ser pago, fazia parte da tradição ali da realização daquela cerimônia, era uma coisa assim que era comum entre eles, era natural, tá? Então fazia parte do sistema ritualístico ali da cerimônia essa questão. Então ele tinha que pagar um valor pela noiva. Tá? Então escolheu a noiva foi escolhida, paga-se um valor por ela. Jesus ele pagou um valor por nós. Por isso ele é intitulado como um noivo. Né? A Bíblia Sagrada traz Jesus como um noivo e a igreja como uma noiva. E um valor foi pago também por Cristo Jesus. Nós vemos isso em 1 Coríntios 7, 23. Fostes comprados pelo mais elevado preço, não os torneis escravos de homens. Ou seja, a Bíblia diz claramente que Jesus ele pagou um alto preço por nós.
Então, a mesma maneira como para que o casamento, o noivado, as bodas viesse a ocorrer, tinha que ser pago antes um dote. Assim, do mesmo modo, Jesus ele pagou um alto preço por nós. E não foi moedas, mas foi com o seu precioso sangue. Então, partindo da escolha da noiva, a noiva foi escolhida, o dote já foi estipulado, ela passava a ter um compromisso com o noivo. Tá? Não existiria ainda a consumação, mas ela era comprometida com o noivo. Então ela não poderia se casar com outro, obviamente, se noivar com outro, não podia estar com outro homem, se deitar com outro homem, porque tinha um compromisso, tinha um elo com ele já. Tá? Então isso era parte da tradição, não podia, isso era errado. Ela poderia sofrer apedrejamento, enfim, ela perdia os seus direitos, não podia. Tá? Então o compromisso era existente, não existia ainda a consumação, mas existia, então no caso, o compromisso. Lá em Jeremias, no capítulo 3, versos de número 8 e 9, sobre compromisso espiritual rompido, o profeta Jeremias, ele trata como adultério. Este é um adultério espiritual, tá ok? E vi que por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedi e lhe dei a sua carta de divórcio, que aleivosamente Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi também ela mesma e se prostituiu. E sucedeu que, pela fama da sua prostituição, contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com a madeira. Está falando dos ídolos. Então, este desvínculo de Deus, do seu povo para com Deus, essa quebra de aliança, é retratada na Bíblia Sagrada como um adultério espiritual. Então nós, como Igreja de Cristo, nós somos a noiva do Cordeiro. Quando nós decidimos se apostatar, abandonar a fé, voltar para o mundo, viver o pecado, nós estamos quebrando esta aliança. Então nós estamos prostituindo-se espiritualmente. Independente de adorar a outros deuses ou não, a partir do momento que eu quebro esta aliança, isso daí é tido como algo que foi rompido. Esse vínculo noiva e noivo foi rompido. Então, no caso, aquele que entra por este caminho, ele passa a não ser mais noiva de Cristo. Ele não tem nenhum compromisso com ela em relação às bodas do Cordeiro. Passado o intervalo, então era um período de mais ou menos um ano, depois da estipulação do dote e tudo mais, ficava-se mais ou menos um ano até que viesse a iniciar-se o casamento. O noivo e a noiva, ela se preparava durante esse tempo, os pais da noiva, sua família, preparavam as coisas em relação à realização, né, do casamento, os pais do noivo, enfim, existia todo um preparo durante mais ou menos um ano que era comum entre eles, tá? E passado este intervalo, o noivo, né, o jovem, ele pegava e vestia de sua melhor roupa e ele partia para a casa da noiva para poder tomá-la, né, não como esposa em si, mas como noiva, e levá-la para as festas das bodas, né, a festa das bodas. Ele ia com um cortejo, com os jovens, né, de sua época, seus amigos, iam com ele, ia tocando, cantando, né, com tochas, era algo muito bonito, né, tinha todo ali uma procissão ali. E quando ele chegava ali na porta da cidade ou da aldeia, existiam virgens que com lamparinas elas iluminavam todo o trajeto do noivo até a casa da noiva. E depois eles iluminavam, essas mesmas virgens iluminavam todo esse trajeto da casa da noiva até a casa do noivo, dos pais do noivo, onde seria realizado as bodas, que seriam a festa. Isso nós vemos sobre a parábola das 10 virgens, por exemplo, né? Que as 10 virgens tinham 5 prudentes e 5 loucas. As 5 prudentes tinham azeite em suas lamparinas, valeu o suficiente. Mas as 5 loucas não tinham. Então quando chegou o noivo, as 5 loucas falaram, poxa, o que eu faço? Elas não tinham mais como participar das bodas, porque somente as virgens que participavam de todo aquele cortejo podiam participar das bodas, tá?
Então, se elas não tivessem azeite em suas lamparinas, não poderiam mais participar daquele cortejo. Então, na parábola até nós vemos que elas saíram para comprar, quando retornaram, já tinha se fechado as portas. Elas tentaram entrar nas bodas e falou: não vos conheço. Como se o noivo estivesse dizendo, né? Olha, vocês não participaram do cortejo, vocês não fizeram parte disso, então vocês não podem entrar. Retratando, lógico, Jesus trouxe essa parábola, retratando a nossa salvação, a vinda de Cristo, né? A nossa vida espiritual, né? O azeite que simboliza o Espírito Santo. Então tudo isso tem um vínculo muito bonito, o que infelizmente eu não consigo trazer aqui em poucas palavras neste curto espaço de tempo. Então, passado o intervalo, o jovem ele pegava, ele vestia da sua melhor roupa e partia para a casa da noiva. Apocalipse, capítulo 19, verso de número 7 e 8, vamos estar lendo aqui, até porque a noiva, ela se preparava naquele dia, ela se ataviava, ela se enfeitava, esperando o noivo chegar, porque o noivo estava chegando, tá? Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Então veja só que este texto que está falando da Igreja de Cristo é um paralelo com a realização ali da cerimônia judaica do casamento, tá? que levaria até as bodas, tá? Então, a noiva, ela se ataviava antes para a chegada do noivo. Do mesmo jeito, a Igreja de Cristo, ela tem que se preparar, tem que estar preparada, ataviada, e aqui, obviamente, no sentido espiritual, tem que estar em santidade, com a vida voltada a Cristo e a sua vontade, para que quando o noivo vier, o noivo chegar, ela esteja, de fato, pronta para partir para as bodas do Cordeiro. Tá? Então, por isso, nós cristãos, nós temos que estar voltados à vontade de Deus, para que nós venhamos a estar fazendo parte do arrebatamento e da salvação da vida com Deus eternamente. Amém? Então, este texto que eu li está em Apocalipse, deixa eu achar aqui que eu me perdi um pouco, Apocalipse 19, verso de número 9. Depois que isso ocorria, 19, verso de número 7 e o verso de número 8, tá? Corrigindo, Apocalipse 19, verso 7 e o verso de número 8, tá ok? Então, o noivo, ele recebendo a noiva, né, levava ela em procissão, então, ao seu próprio lar, ou à casa do pai, onde seria realizado as bodas. As bodas, na verdade, incluíam festas, e era uma festa que durava cerca até mesmo de 7 dias, e 7 ou até 14 dias. E ali, estando naquela festa, todos reunidos, todos bebiam, comiam, se alegravam, tinha música, tinha, sabe, era literalmente uma festa, era algo agradável, para eles era algo assim prazeroso, sabe? Então as famílias se reuniam, estavam presentes, se alegravam. E então, depois deste período ali de bodas, daquela alegria toda, acontecia que a noiva ela partia para um quarto, sendo levada pelas as virgens, as mulheres que faziam parte ali do seu ciclo de amizade, da sua família, e então o noivo partia para este mesmo quarto, então se consumava ali o casamento judaico. Lá em Apocalipse capítulo 22, versos de número 3 e 4, nós vemos um retrato básico daquilo que se refere às bodas do Cordeiro, de um modo bem entendível, que diz assim: e nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos do Senhor o servirão. Eles contemplarão a sua face, o seu nome estará sobre as suas frontes e seus servos, e dos seus servos, tá? Então, nós contemplaremos a face de Deus. Então, a partir do momento em que nós adentrarmos ali as regiões celestiais, encontrarmos com Cristo nos ares, e adentrar as regiões celestiais, nós contemplaremos a face de Deus. Ali nas bodas do Cordeiro, nós estaremos a cear com Cristo. Então, como você me vê hoje, eu te vejo, nós veremos a face de Deus, como Ele é. Nós veremos a Cristo, veremos o Espírito Santo, os personagens bíblicos que nós compreendemos pelas Escrituras Sagradas, conhecemos, que foram salvos, também estarão lá.
Os nossos entes queridos que morreram em Cristo Jesus estarão lá. Nós veremos todos eles, veremos os anjos, veremos o melhor de tudo, né? A Deus, Cristo Jesus, o Espírito Santo. Então será um lugar de glória, um lugar de alegria. Ali não haverá maldição, ali não haverá guerra, luta, nada de todas as coisas ruins que existem hoje no mundo, nada disso haverá ali. Então é compensativo, amados, servirmos a Jesus, buscarmos a sua face, a sua presença. Satanás, ele luta contra a igreja porque ele sabe que o seu tempo é curto, está próximo, e ele não tem acesso àquilo que nós teremos. Então ele tem muita inveja da igreja, ele não quer que nós alcancemos a salvação. Mas Cristo Jesus, ele morreu por nós naquela cruz para nos dar esta dádiva. E é feito tudo de graça. Nós podemos alcançar de Deus a salvação, porque Cristo Jesus morreu por nós e nos concedeu essa oportunidade. Então vale muito a pena servir a Jesus. Satanás, o dragão, ele sabe de seu tempo. O anticristo está prestes a aparecer, não tem profecias que venham se cumprir para a volta de Cristo. Jesus está prestes a arrebatar a sua igreja, a volta de Cristo está prestes a acontecer. Nós vemos como que o mundo anda hoje, as coisas não estão legal, não estão indo bem. Tudo contribui para o surgimento do anticristo. E nós, Igreja do Senhor, que não estivermos o nosso nome escritos no livro da vida, não poderemos alcançar a salvação. Mas você que luta, que busca, que clama ao Senhor, que procura viver a vontade de Deus, ainda que com alguns erros e falhas, porque somos seres humanos, mas busca sempre estar na presença de Deus. Sabe que com certeza seu nome está no livro da vida. Eu creio nisso, espero que você creia também. E ao soar da trombeta, nós estaremos com o Senhor nos ares. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos estar orando. E novamente eu peço para que os irmãos estejam participando do próximo ensino, que vai ser muito, 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 muito importante para nós entendermos sobre as questões pré-tribulacionista e pós-tribulacionista e a questão da grande tribulação. Vai ser muito importante estar presente para nós aprendermos mais e mais a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Feche seus olhos, oremos a Deus. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Abençoe a cada um. Abençoe a cada vida, a cada família, a cada lar, a cada casa. Dê do teu livramento. Guarda e protege. Ajuda, Senhor, para que cada um esteja firme na tua vontade e o nome do Senhor venha a ser glorificado sobre cada vida. Que todo o mal que tem se levantado, Senhor Jesus, não subsista. E que todo o problema e dificuldade que surgiu, que o Senhor venha dar a solução. Abençoe os teus filhos, as tuas servas, grandiosamente. E que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos e todos possam dizer amém, em nome de Jesus. Amém, amados. Deus abençoe a todos.